Boa noite, tudo bem? Que legal que vocês estarem aqui. Agradeço muito a presença de vocês aqui, de coração. A gente vai tratar de um assunto bem interessante, um assunto que acredito que vai agregar muito aí pra gente, no sentido de melhoria de relacionamento, e a cada vez que a gente fala disso, a cada vez que a gente trata disso, a gente parece que melhora, né, a questão da percepção de como tratar as pessoas, de como se relacionar melhor, de como, de uma forma bem tranquila, a gente conseguir se relacionar com um outro indivíduo que tem toda uma criação diferente, uma ideia diferente, uma mente diferente. Então, é uma coisa bem legal, porque é um universo diferente, né? Então, a gente vai tratar aqui desse quesito, né, de relacionamento interpessoal, e a gente vai usar o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas como um plano de fundo, né? Claro que a gente vai navegar em outras coisas e outros assuntos, mas ele vai ser um plano de fundo. Tá? Meu nome é Paulo Mesquita, eu sou despachante aduaneiro, trabalho na empresa Comissária Ultramar e venho desenvolvendo aqui no sindicato um projeto que a gente está desenvolvendo para a qualificação do profissional no comércio exterior, né? A gente está fazendo várias palestras, a gente está desenvolvendo, né, várias palestras aqui em relação ao comércio exterior, né? E essa palestra de relacionamento interpessoal também é uma palestra que visa qualificar o profissional, qualificar para que possa prestar um serviço de excelência, né? Mas vamos dizer assim, é um assunto que ele ultrapassa a barreira do profissional e vai para o social, vai para o relacionamento pessoal, e assim, a gente não vive sem se relacionar com as pessoas, correto? Então, assim, a gente vai tratar, para a gente começar, a gente vai iniciar, né, tentando primeiro, antes da gente falar de relacionamento com o indivíduo, falar de como a gente melhorar esse relacionamento, primeiro a gente vai tratar de entender quem que nós somos, como nós pensamos, como nós executamos as nossas atividades, como eu coloco em prática as coisas, como é a formação do pensamento, porque tudo isso vai fazer a diferença na hora de eu fazer um trabalho, de eu me relacionar com uma pessoa, de eu ter um relacionamento amigável, comercial, enfim, vai tudo estar baseado no como eu penso, como eu organizo a minha forma de pensar, como eu organizo a minha maneira de agir, e aí isso tudo vai ser positivo para a gente entender, e de maneira que isso facilite e ajude a nossa prática, a nossa ação, né? Porque para nós conseguirmos fazer qualquer coisa, nós precisamos de três coisas. Primeiro, precisamos de quê? Precisamos de conhecimento. Sem conhecimento, a gente não desenvolve o trabalho que a gente faz hoje. Sem conhecimento, a gente não faz nada. Por exemplo, uma criança não tem como entrar numa faculdade. Por quê? Porque ela ainda não tem conhecimento o suficiente para poder assimilar todas aquelas coisas que vai dar na faculdade. Então, nós precisamos do conhecimento, que são os dados, do entendimento, do conhecimento. Depois que eu entendo tudo aquilo que eu aprendi, eu consigo colocar em prática. Porque a prática, na verdade, olha pelo lado ao contrário. Se eu for praticar alguma coisa que eu não entendi, você já tentou fazer uma coisa que você viu na teoria ali, na hora de praticar é outra coisa completamente diferente? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo entender isso, como é que eu vou praticar? Ou seja, entre os dados, as informações e a prática, a ação, existe um abismo no meio. E esse abismo só é vencido através de uma ponte, que é o entendimento. Então, se eu não entender toda aquela teoria, por exemplo, vou dar um exemplo, um advogado,
ele faz lá seus 5 anos de advocacia, estuda e tudo mais, decora as leis e tudo mais, mas quando ele chega no escritório para trabalhar, fazer uma ação, se ele não entendeu a lei, se ele não compreendeu a lei, ele não vai conseguir responder, achar na lei, montar as informações para poder fazer uma defesa. Por quê? Ele não entendeu, ele só decorou. Entendeu? Então, assim, de onde ele vai tirar os recursos, o embasamento legal, o artigo tal, para poder fazer um embasamento que convença o juiz, né? Então, se a gente não tiver o entendimento, não adianta ter conhecimento. Por exemplo, se você pega lá o livro e lê o livro, decora o livro, mas se você não consegue colocar em prática as orientações que ele dá ali, o que vai adiantar? Se eu não posso fazer isso na minha vida, no meu dia a dia, eu não tenho como dizer que eu adquiri o livro e tive um benefício do livro. Por quê? Porque eu não entendi o livro. Para mim, é uma coisa louca. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre física quântica, ela virou para mim e falou assim: olha, física quântica é coisa louca, não dá para entender. Então, eu abominei, para mim não serve, eu vou seguir uma outra linha de raciocínio, que é isso. Eu falei, tudo bem, mas existe formas de entendimento. Então você tem que buscar. Às vezes, para você chegar ao entendimento, você precisa de muita informação. Muita informação. Às vezes a gente tem preguiça de buscar informação, a gente tem preguiça de ler, a gente tem preguiça de correr atrás de informação. Porque quando você monta aquele monte de informações, é como se fosse um quebra-cabeça. Você está com um monte de peça ali. Se você não colocar elas no lugar certinho, não vai fazer sentido nenhum. Mas quando você começa a achar, encaixou aqui, as coisas começam a se conectarem, e aí você começa a ter visão, a tua visão começa a chegar a um consenso de o que é aquela imagem, o que está formando, qual é o desenho, por que daquela coisa. Então começa a fazer sentido para você. Por quê? Tudo que faz sentido para nós, né, que somos de terceira dimensão, é o que? Tudo que você pode perceber através dos seus 5 sentidos. O que seriam os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato e olfato, certo? Então, tudo isso que você percebe através desses sentidos faz muito sentido para você, porque se você vê alguma coisa que você nunca viu na sua vida, o que você vai dizer? Isso daí é um objeto não identificado, né? Por exemplo, você vê uma coisa voando na rua, e aí você olha para aquilo ali, passa uma luz, você não consegue identificar se é um avião, você não consegue identificar se é um helicóptero, você não consegue se identificar se é uma outra coisa, você fala o quê? É um objeto não identificado. Por quê? Não tem nenhum registro na sua mente que você tenha guardado dele, para poder você assimilar aquilo que você está vendo com aquilo que você aprendeu, ou com os dados que você tem na sua mente. Então, o que isso tem a ver com nós nos relacionarmos? Por quê? Toda percepção da realidade, todo sentimento que você tem, você tem porque as suas portas te dão isso. Ou seja, um sentimento, a ação segue o sentimento. Ou seja, se eu estou aqui, é porque eu tenho um sentimento dentro de mim de que existe uma necessidade, existe uma deficiência para poder a gente melhorar o relacionamento. Então, eu estou aqui hoje porque existiu um sentimento, ou seja, a ação seguiu o sentimento, entendeu? Então, se a gente pensar o contrário, o sentimento seguir a ação, é possível? É, mas para você que está me olhando, por exemplo, eu não ganhei na loteria e fico aqui, opa, pulo que nem como se tivesse ganho na loteria. Você vai olhar para mim e falar o quê? O cara está louco. Por quê? Porque você está vendo, eu estou pulando, por que você está pulando? Não, nada não. Não tem motivo para pular. Ou seja, o sentimento impulsiona você pular. Está entendendo? Então, a gente vai tratar disso como é que funcionam nossos instintos, como é que funciona, o que te move, entendeu? É isso que a gente vai tratar. Mas antes da gente
entrar no livro, eu quero explicar para vocês aqui uma coisa que fez muito sentido para mim, que acredito que faça sentido para vocês também. Veja bem, nós somos indivíduos que somos de terceira dimensão. Mas, Paulo, o que é a terceira dimensão? Por que você está falando de terceira dimensão? Isso é coisa daqueles filmes antigos que tinha, aquelas coisas. Não. Por que nós somos de terceira dimensão? Por quê? Nós vamos dar um significado para a gente é como se fosse uma bola, um ponto, melhor dizendo, um ponto, né? Se eu pedir, entenda dimensão, entenda percepção, entenda o que você vê, ok? Então, vamos substituir dimensão por visão. O que você vê aqui é um ponto. Um ponto não é uma percepção da realidade. Então, mas se eu colocar aqui outro ponto, duplicar esse ponto e traçar uma reta aqui, eu vou falar para vocês. E agora, o que vocês estão vendo? Vejam, percepção. O que vocês estão vendo? Uma linha, uma reta. Mas a primeira dimensão, olha só, assim, logo no começo vocês vão achar que isso aí não faz nenhum sentido, mas acompanhe o raciocínio que eu estou fazendo devagar, justamente para vocês entenderem, tá ok? Então, a primeira dimensão que nós percebemos é uma reta, ok? Se eu perguntar para vocês, olha, como é que se eu tiver um boneco aqui, por onde ele pode andar? Por onde esse boneco pode andar? Se ele andasse, se você visse ele andando, por onde ele pode andar aqui? Somente pela reta. Mas nós não somos indivíduos que enxergam a realidade só com a reta. Nós não. Então, essa primeira dimensão aqui é a largura. Tá? Então, Paulo, se a gente não enxerga em uma dimensão, a gente enxerga em duas dimensões? Vamos ver se a gente enxerga em duas dimensões. A segunda dimensão de percepção da realidade nossa é a profundidade. É a profundidade. Ou seja, o que nós estamos enxergando aqui, agora o meu boneco, ele não vai andar só na linha que nem ele falou, para frente e para trás. Agora o nosso boneco, ele pode andar em toda essa área aqui, ó. Em toda. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Paz, tudo bom? Agora, o nosso boneco, ele pode navegar nesse plano todo. Olha que maneiro, né? Então, quando você tem um GPS, 2D, vocês já viram o GPS 2D? GPS 2D nada mais é do que isso aqui, ó. Aí faz uma rua, vamos dizer aqui, uma rua, vai desenhando a rua. Ou seja, não tem prédio ainda. Você não consegue ver o prédio, você não consegue ver a altura das coisas, consegue? Então, a primeira percepção da realidade é uma reta, que é a largura. A segunda percepção da realidade que eu digo, do que a gente vê, entendeu? Então, a segunda é a profundidade. Só que o meu boneco agora, ele só pode andar nessa área aqui. Ele pode voar? Meu boneco pode voar? Não. Mas você, tua realidade, vê as coisas voando, não vê? Para a gente ver as coisas voando, o que a gente precisa? Altura. Então, é uma outra percepção da realidade. Então, quando a gente tem isso daqui, agora o meu boneco, além de andar aqui, ele vai poder voar. Por quê? Eu tenho a altura. Ou seja, tudo que nós olhamos aqui, tudo que nós enxergamos aqui, tudo que nós
vemos aqui, nosso cérebro guardou como 3 dimensões. Você não consegue olhar a realidade só de 2 dimensões. Nós não. Nós olhamos de 3 dimensões. Então, Paulo, cara, o que isso tem a ver com a nossa percepção da realidade? Por que a gente... É porque é o seguinte, tudo que nós olhamos, tudo que nós vemos, tudo que nós olhamos, que nós vemos, só tem 3 dimensões: largura, profundidade e altura. Ou seja, nós, além de enxergar e perceber as coisas em 3 dimensões, nós também estamos presos em 3 dimensões. Ou seja, eu não posso me deslocar sem um tempo. Por exemplo, eu não posso me deslocar de um ponto, vamos dizer aqui, de um ponto ao outro, vamos dizer aqui que aqui seja onde nós estamos, né, o centro, e aqui seja a sua casa. Por exemplo, eu não posso me desmaterializar aqui, sou de 3ª dimensão, desmaterializar aqui e aparecer na minha casa agora. Eu posso ir lá rapidinho, pegar o negócio e voltar? Tem como fazer isso? Não tem. Por quê? Nós somos de 3ª dimensão. Por nós sermos de 3ª dimensão, Albert Einstein, um físico e cientista e engenheiro elétrico, engenheiro de patentes, ele fez uma teoria chamada teoria da relatividade. Ele quis dizer o seguinte, que nós estamos presos em um espaço, estou ocupando um espaço aqui, e no tempo, eu posso estar parado aqui, mas eu estou em movimento, através de quê? Do tempo. Por isso que a gente, quando vai se deslocar para algum lugar, vai trabalhar, a gente gasta 1 hora para chegar onde? No trabalho. Por quê? Nós estamos presos no espaço-tempo, altura, largura e profundidade. E essa aqui é a 3ª dimensão. Então, você entendeu que para você deslocar de casa para o centro, você precisa de um tempo. Certo? Então, Paulo, o que isso tem a ver? Está muito complicado isso. Vocês estão achando muito complicado isso, então? Está pouco, não está? Está legal? Que bom, que bom. Então, Paulo, o que isso tem a ver com a nossa percepção da realidade? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a forma que eu penso? Como é que você consegue unir isso? Tá bom. Aqui a gente tem 1ª, 2ª e 3ª dimensão. Agora vai fazer sentido o seguinte, que você está preso, aqui a gente chama de Matrix. Isso aqui, já viu aquele filme Matrix? Já viu? Então, quando você está preso na Matrix, você só consegue perceber a realidade como? Essa caixa aqui não tem comunicação nenhuma. Agora ela vai ter, Agora, você vai poder conversar com o meu boneco como? Ele tem boca, vai falar contigo. Ele tem olhos, vai te ver. E ele tem ouvido, vai te ouvir. Sem esses instrumentos aqui, eu e você não conseguimos se comunicar. Não conseguimos nos comunicar. Está entendendo? Então, nós somos... O que nós somos? Matéria ou somos um espírito que está dentro de uma matéria? Entende? O cientista já conseguiu abrir a mente humana, já abriu o coração, já achou a pessoa, o indivíduo, chegou e tirou ele de lá. A personalidade, já conseguiu baixar toda a informação que ele tinha no cérebro. Quando o cara morreu, o cara, imagina, Albert Einstein, esses caras que já faleceram com tanto conhecimento, conseguiram fazer o download do conhecimento dele? Não conseguiram. Por quê? Porque o indivíduo, na verdade, ele usa um instrumento, ele usa um aparelho para perceber a realidade. E ele armazena aqui dentro da Matrix todas as informações para se relacionar. É aqui que armazena tudo. Desde quando chega aqui, a criança chega com a cabeça vazia.
A criança chega aqui com a cabeça vazia. Eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Primeiro eu vou falar das dimensões para a gente poder pular para outras coisas. Para vocês entenderem como funciona a dimensão. Então, para a gente que é de terceira dimensão se comunicar, para poder, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando o meu tato agora para se comunicar com ele, ó. Acabei de me comunicar com ele. Eu estou me comunicando com ele que está dentro do corpo dele. Ele tá sentindo a minha mão, ok? Pelo tato, ele está sentindo, eu estou fazendo um contato com ele. Como se fosse uma mulher um homem fazendo carinho a uma mulher. Está fazendo um contato com ela, porque ela está sentindo. A gente tem sentidos de percepção da realidade. Entende isso? Então, como é que eu trabalho com essa realidade aqui no relacionamento? Aí, o que acontece? Nós não nos conformamos em se relacionar somente até a terceira dimensão. O que a gente faz? A gente se relaciona através da quarta e da quinta dimensão. Entende? Então, o que seria a quarta e a quinta dimensão? Então vamos lá. Vocês já entenderam o que seria a terceira dimensão? Que a gente está preso, a gente não pode sair daqui sem desmaterializar, a gente tem que sair, abrir a porta, levar um tempo para chegar onde a gente quer. Ok, entendido isso. Então, mas se eu disser para você que você consegue sair daqui do centro e ir para sua casa agora, pela percepção da realidade, por mais uma porta de percepção da realidade sua, que você tem, além dos 5 sentidos, você acha que é possível sair daqui para sua casa? Sim, pela memória. Pela memória, exatamente isso, pela mente. Ou seja, por exemplo, se eu chegar para a senhora e falar, como é que a senhora deixou sua casa? Deixou tudo bem? Fechou a porta direitinho? Deu comida para o cachorro e tal, entendeu? Entende? Então, a senhora vai lá automaticamente. Por quê? A senhora já tem uma plataforma de memória armazenado dentro da Matrix, né? E você vai lá direitinho, olha tudo direitinho lá, como é que você deixou e tal. Aí, por exemplo, você esqueceu a chave. Onde eu deixei a chave? E começa aí em todos os campos da casa que você foi naquele dia. Então você, uau, mas você está aqui, você é de terceira dimensão, como é que você vai lá? Como? Através da quarta dimensão. O que é a quarta dimensão que eu entendo? Tudo que eu estou falando aqui é a minha percepção da realidade, que eu entendo e que faz muito sentido com a física quântica. Como é que eu navego na quarta dimensão? Na mente. Como é que eu represento isso aqui? Quando eu elimino o espaço, que é a largura e profundidade, eu elimino o espaço. Mas como você elimina o espaço? Eu elimino o espaço na minha mente e vou lá em casa agora e vejo onde eu deixei a chave. Ou seja, mas você não eliminou a altura, que é o tempo. Entende? Você não conseguiu eliminar o tempo. Por quê? Para você ir lá na tua casa, você tem que gastar um tempão. Mas, posso ir na mente rapidinho. Vou lá. Deixei em cima da geladeira. Beleza, então deixa lá. Fulano, entendeu? Aí você entra na quinta para se comunicar lá. Mas vamos chegar na quinta. Então, o que acontece? A quarta dimensão é quando você elimina isso daqui. O espaço. Quando você elimina o espaço, você consegue navegar em outro lugar. Tá muito complexo agora, mas não percam essa linha de raciocínio, que quando eu juntar tudo aqui, vocês vão conseguir entender, vão conseguir compreender, que parece uma coisa de outro mundo, porque vocês às vezes nunca ouviram falar nisso, nunca pararam para pensar nisso, como funciona a sua mente, como você reage aos estímulos, como você, entendeu? Então assim, procura segurar a mente, porque a mente vai chegar uma hora que vai falar, isso aí é loucura, isso aí é uma viagem, isso aí não faz sentido nenhum, entendeu? Então, procura segurar o firewall de vocês, que ele vai levantar, com certeza vai levantar para poder dizer que não tem nada a ver, mas vamos seguir a linha de raciocínio que vocês vão ver que faz muito sentido, beleza? Ok? Então vamos lá. Então, quando eu chego na minha casa, através de eliminar o espaço, eu entro na quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? É uma outra realidade que eu percebo, mas não com os meus 5 sentidos. Entende isso? Essa realidade que você viu na sua casa, não pode ver com os seus olhos agora. Você pode olhar lá e ver? Não. Você vê só aqui dentro da mente.
Então, na verdade, essa realidade aí, da quarta dimensão da mente, por que é um perigo a gente navegar nela sem um gerente eficiente? Sem você conseguir gerenciar eficientemente essa memória, esse navegar numa outra dimensão que não é a realidade que você percebe. Por quê? Porque, além de ir na sua casa, você pode ir na sua infância, você pode buscar algum problema que teve na sua vida, alguma dificuldade que teve, você pega lá no passado, que essa quarta dimensão vai, não tem limite. Você acha que tem? E é inconsciente às vezes, né, que Sigmund Freud diz que é o id, né, que é o inconsciente. Vocês já estudaram sobre Freud? Isso, então, depois eu vou explicar também a teoria do Freud, como o Freud pensava, como ele estruturou as ideias dele, como é que ele pensou no desenvolvimento do ser humano, como é que ele desenvolve, como é que ele começa a perceber a realidade, a se soltar dos pais, a começar a ter um relacionamento com um outro indivíduo que não é seus pais, ou pós-mãe, né? Então o que acontece? Aí, esse cuidado você precisa ter para quê? Para que a sua mente, ela não te faça escravo do passado. Porque, às vezes, o sentimento de tristeza, de angústia e tudo mais, ele vai vir, às vezes, inconscientemente. Por exemplo, você sente um perfume de um lugar que você estava, por exemplo, de rosas, né? É uma coisa que é mais forte para a gente. Quando você sente um perfume de rosas e tudo mais, não tem nada a ver com o ambiente que teve lá no passado, de um cemitério, de um funeral e tal. É um casamento que você está indo. Você sente aquele cheiro de rosa, automaticamente a sua mente vai lá e traz você. Não tem como proibir isso. Você não consegue gerenciar. É automático isso. Mas você pode impedir que ela permaneça na sua mente, que ela te traga tristeza, que ela te traga angústia, que ela domine o seu eu e que você fique deprimido por conta daquilo que passou. Entendeu? Então qualquer força que você utilize hoje, toda força que você usar hoje, você jamais vai conseguir mudar o passado. Só que as pessoas acabam por se deixar levar por um sentimento, parece que é bom, parece que é legal, né? Tem gente que gosta de sofrer com aquele pensamento, com aquela coisa. Então, acaba aquele pensamento, sem mais nem menos, vai tomando conta, daqui a pouco a pessoa não tem mais vontade de ir trabalhar, as pessoas não têm mais vontade de se relacionar com os outros, fica sem paciência, fica tratando os outros com ignorância. Por quê? Porque deixou um sentimento dominar o eu. Entendeu? Gerenciar suas emoções. Você acaba sentando no palco do teu eu, da tua percepção da realidade, dos seus relacionamentos. Você acaba sentando e o inconsciente, vamos dizer assim, a emoção domina a sua vida. Entende? Esse é o grande problema da gente deixar as emoções, dos sentimentos aflorar de uma tal forma que domine você, que tire você daquilo que você precisa fazer, do que é certo, mas o teu corpo, os teus desejos, as tuas vontades, às vezes no inconsciente, porque você percebe as coisas pela visão e sente desejos e vontades, entende? Sem saber que você está, entendeu? Às vezes é coisa automática, sem você menos saber se está com vontade de comer, né? Pô, estou com vontade de comer um negócio, aí vai lá, come de tudo. Mas e aí? Continua com a vontade ainda, porque na verdade não é a vontade de comer, ele interpretou a vontade de comer, mas às vezes ele está precisando de conversar com alguém, está precisando desabafar, está precisando de um relacionamento, está precisando de melhorar a forma de lidar com as pessoas. Às vezes é uma tristeza que invade, uma coisa que vem na memória, o gatilho da memória vai, busca e traz, né? E assim como você pode navegar para trás, você pode navegar para frente. O navegar para frente é pior. Por que pior? Porque não tem a memória. Entende? Entende que não tem a memória? Você não tem memória. Como é que você projeta a sua vida? Você faz um plano. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Aí, automaticamente, dentro da sua mente, vem uma voz dizendo: que tu vai fazer isso? Você está louco. Você não tem capacidade para isso.
Você não tem estudo para isso. Você não tem capacidade, você não tem. Então, automaticamente vem uma voz dentro de você dizendo que você não tem capacidade. Mas quem disse que todo indivíduo, que ele não tem capacidade de desenvolver uma atividade? Por exemplo, o engenheiro já nasceu engenheiro? Não, desenvolveu aquela capacidade. Tem engenheiro que tem uma capacidade maior, tem uma facilidade mais fácil, tem uma facilidade maior de desenvolver a função. Mas tem gente que, mesmo com dificuldade, consegue desenvolver o mesmo trabalho. Por quê? Nós somos seres inteligentes. Nós, se guardarmos dados aqui, entendermos os dados, nós vamos conseguir externar, através dos nossos 5 sentidos, um trabalho, uma opinião. Entende? Então, essa questão de viagem no tempo, dentro da nossa cabeça, vocês já viram aqueles filmes dos Vingadores, que eles vão atrás do cubo, e fala muito do cubo. Cubo é a interpretação, vamos dizer assim, da vida, e o Tesseract é uma realidade dentro de outra realidade. Tesseract é a 4ª dimensão, ou seja, você não tem isso aqui, você não tem esse quadrado aqui. Como eles fazem isso? É uma realidade de 3ª dimensão dentro da tua cabeça, e eles representam como? É como se, eu entendo dessa forma, é como se esse quadrado aqui fosse a realidade com olho, boca, fosse a gente. Eu poderia fazer um boneco, mas boneco não dá para dar a percepção da realidade que eu quero dar. Entendeu vocês? Que na verdade é como se você estivesse aqui dentro, vivendo aqui dentro, e percebe o mundo através desses instrumentos aqui, ok? Então como é que eu represento a 4ª dimensão dentro de uma realidade de 3 dimensões? É uma outra realidade que está aqui dentro. Só que essa realidade aqui não é perceptível com os 5 sentidos, mas com a sua mente. E eles representam assim, ó, eles interligam o Tesseract de 4ª dimensão. Depois vocês podem procurar na internet, tem lá. Ou seja, é uma realidade fictícia, que não existe, dentro de uma realidade que você pode perceber. Ou seja, é um pensamento. Vamos dizer, eu penso dessa forma. Entende? Então, é que não deu para desenhar direito aqui, mas é um cubo dentro do outro, interligado pelas suas pontas, pelos seus vértices, pela sua ponta. Então, a 3ª dimensão, a 4ª dimensão seria isso, você eliminar o espaço. A 5ª dimensão, para você navegar na 5ª dimensão, você elimina o tempo. Como eu elimino o tempo para me conectar com a minha casa, por exemplo? Como eu elimino o espaço e o tempo, ou seja, consigo me conectar com alguém que está a milhões de de distância. Como é que eu faço isso? Tem como fazer? Pensamento? Celular. Não, mas pensamento eu não consigo resposta. O celular eu consigo. Ou seja, eu uso um outro aparelho. Está vendo que a percepção da realidade, ela é percebida de acordo com aparelhos? Visão, audição, fato, paladar, depois eu tenho um outro aparelho que é a mente, depois agora eu tenho um outro aparelho para perceber a 5ª dimensão, que é o que a gente está vivendo hoje, a nossa geração está vivendo, de uma forma que não está se conectando mais com a 3ª dimensão, não está batendo um papo, não está conversando, não está mais se relacionando com as pessoas, não está praticando um esporte, não está fazendo academia, entende? Então, as pessoas estão se conectando aqui, a conexão fria, não tem nenhum calor humano ali. Ou seja, eu me tranco dentro de um mundo e começo a viver uma coisa que eu não sou. Ou seja, posto uma coisa que eu não tenho, posto uma coisa que eu não sou, posto uma coisa que... Está entendendo como é que é? Então a nossa geração hoje é de fake news praticamente, vamos dizer assim. Infelizmente, as pessoas estão vivendo de aparência na 5ª dimensão. Por quê? Quando chega na 3ª, aí você vai ver que o negócio não é bem assim. Quando você chega no tete a tete, você vai ver que não é bem assim. A coisa está meio complicada. A coisa não está muito bem e tal. Por quê? O indivíduo precisa da sensação de importância. Eu preciso me sentir importante para poder me sentir bem.
Entende? Então, para eu me sentir bem, o que eu faço? Eu posto lá e tenho várias curtidas. Aí, o sentimento, tá vendo? Que a ação segue o sentimento. Quando eu vejo uma porção de curtida, eu vejo lá, sinto coisa, aí eu começo a ficar legal. Pô, agora eu estou maneiro, agora eu estou popular e tudo mais. Ou seja, a quinta dimensão é quando você elimina a altura. Então, você percebe que nós precisamos de se relacionar, o indivíduo com o outro indivíduo. Entende? Então, nesse relacionamento, a gente trabalha com a terceira, nós somos de terceira, mas vivemos na quarta, e também na quinta nos relacionamos. Então, eu ligo para casa e falo, fulano, tal, tá em casa, não sei o quê, olha, pega minha chave aí, deixa aí, guarda aí, tal, começa a me conectar com ela, sem fora da Matrix. Ou seja, é uma tecnologia, um instrumento que eu não tenho, porque a minha visão, se eu gritar aqui ninguém vai ouvir, mas através de ondas celulares, vai para o satélite vai para o outro satélite, e vai para o outro, e se descodifica, e transforma em voz, que ela consegue entender a minha voz através de bits de dados. Que louco! A gente consegue se conectar. Isso, 20 anos atrás, era o quê? Era uma utopia. Não vai dar, que isso? Isso aí não vai para frente não. A gente viu aquele tijolão, você não deve ter sido nessa época não. A gente viu aquele tijolão preto, né? Nossa, fulano tem um celular que fala com o cara lá não sei aonde. Meu Deus, a gente tem que pegar o lá de casa pelo fio. A gente tinha aquele negócio pelo fio, não sei o quê. Agora hoje em dia, o mundo virou um ovo. Por quê? Agora eu posso me conectar com o cara que está no Japão, com o cara que faço reuniões. Por quê? Eu venci o espaço-tempo que Einstein falou que a gente estava preso. Nós, seres humanos, lutamos muito para vencer isso aqui. Porque nós não conseguimos nos conectar. Hoje em dia você tem 1 zilhão de informação num celular. Antigamente tinha uma telinha, né? Você agora não tem mais um celularzinho com anteninha. Não, agora você tem um celular possante que tem um computador que antigamente era um monstro enorme. Você tem um computador dentro de um bagulho pequenininho. Você consegue falar com a pessoa, você consegue se conectar. Uau, mas isso é bom? É ótimo, mas tudo que é bom tem que ter um equilíbrio, tem que ter um domínio da tecnologia, porque senão a tecnologia acaba nos aprisionando. Não, tem gente que dorme com o telefone na frente assim, dorme. Por quê? Porque não consegue se desconectar, não consegue. Ontem no Instagram uma colega falou assim, estou lançando uma campanha para poder largar o celular 2 vezes na noite. Quem que vai querer 2 vezes na noite? Quem vai querer esse desafio? Eu falei, uau, eu quero. Por quê? É uma coisa que amarra a gente, que aprisiona a gente. Que às vezes a gente, não, estou dando informação, não, estou me conectando. Mas nada, você está preso, você está algemado numa tecnologia. Infelizmente, os nossos adolescentes, as crianças, já estão saindo da barriga da mãe, agarrada no aparelho, sendo educada pelo aparelho, cara. Que mente que essa criança vai ter? E assim, por que eu estou também trazendo esse treinamento aqui? Porque tudo que nós fazemos é baseado na base da nossa vida, na infância, adolescência, juventude, é formado o nosso paradigma em cima disso. Então, se é formado um paradigma de acordo com as informações, como é que a gente muda o paradigma? Não é? Então, eu vou explicar para vocês também o que é o paradigma. Gente, eu vou tirar esse termo, que está meio quente aqui. Né? Só um minutinho. Vocês estão vendo que para entrar aqui, eu preciso primeiro passar algumas informações, porque quando eu começar a falar disso aqui e correlacionar com isso, cara, pode ser que mude a percepção da realidade de vocês no relacionamento entre as pessoas.
Entende que você vai acabar criando uma empatia com as pessoas. Por quê? Vai que o pai dela e a mãe dela não conseguiu dar educação suficiente para ela ser uma pessoa legal, para ela ser uma pessoa educada. Vai que o pai não deu, vai que não teve condições, vai que morou na rua, não tinha como pagar, como comer. Então a gente julga as pessoas pelo que a gente vê na terceira dimensão, mas ela tem uma formação, um caráter completamente diferente do nosso, e a gente às vezes espelha o nosso na pessoa e traça o perfil dela em cima do nosso. Cara, mas isso é completamente inadequado. Por quê? Porque você tem uma criação, eu tive uma criação, vocês tiveram outra criação. Não pode, de maneira nenhuma, até marido e mulher, espelhar isso no outro e querer que o outro pense igual você. Não pode, não dá. O cara teve muita informação aqui, ó, anos, que ele formou o caráter dele, a personalidade dele, e você, não sou eu nem você que vai conseguir mudar isso. Depois de velho, depois de um caráter fechado, quando a pessoa fecha o paradigma, não entra mais nenhuma informação, ele já tem a opinião dele, acabou. Está entendendo? Então, qual é o grande barato dessa percepção da realidade aqui? É que nós somos de terceira, mas navegamos no futuro, navegamos no passado, né? E temos essa dificuldade, mas estamos presos na terceira. Ou seja, nós precisamos gerenciar essas navegadas aí. Tanto na quinta, que é o celular, quanto na mente, que você tem que segurar a onda, tem que controlar, tem que gerenciar suas emoções. Não pode deixar o instinto sobrepujar suas vontades, seus desejos, em detrimento a uma lei, a uma ordem. Entendeu? Que às vezes você sente uma vontade tão grande de fazer algo, de querer algo, o que acontece? Às vezes você não olha para a lei, não olha para o que é certo e o que é errado, vai de... Entendeu? Então, por isso que você infringe a lei. Por que infringe a lei? Porque ele tem uma necessidade que dentro dele parece ser maior do que as leis, do que... Entende? Então, o cara olha para a lei e olha para o que ele quer. Ele olha para a lei e olha para o que ele quer. Então, ele acha uma brecha para fazer o que ele quer. Não quer saber da lei, ele quer se sentir bem, quer se sentir importante, quer saber que ele satisfez um desejo intrínseco do eu. Entendeu? Então, o que acontece? Partindo desse pressuposto, vocês entenderam aqui a questão da primeira dimensão, segunda, terceira, quarta e quinta? Entenderam legal? Agora, então, a gente vai partir para a sexta dimensão. Agora, a sexta dimensão é que envolve uma questão que a gente entende como religiosidade, né? Envolve uma questão de espiritualidade. Por que isso? Ah, Paulo, você vai falar de relacionamento, falar de espiritualidade? Cara, é a tua essência, se eu não falar isso, não tem porquê. Ou seja, nós somos um espírito que habitamos dentro de uma matéria. Se eu não falar sobre o espírito, vai falar de quê? Se nós somos o espírito que estamos lá dentro, né? Então, quando eu olho para a Matrix, sou de terceira, estou preso aqui, e preciso me conectar com uma realidade que eu não posso ver, que eu não posso ouvir, que eu não posso sentir o cheiro, que eu não posso ligar para ele, que eu não posso... Tá entendendo? Então, como é que eu me conecto com essa realidade? Com essa outra realidade que existe, que é a nossa essência? Como é que eu me conecto com ela? Se eu não posso ver, se eu não posso olhar, se eu não posso tocar, se eu não posso... Sexto sentido. Intuição. Intuição, sexto sentido? Fé. Crença. Entende? Crença. Por exemplo, eu tenho uma crença que o universo é poderoso e que o universo criou tudo. Então, minha crença, minha fé, eu coloco aonde? No universo. Então, tudo que acontece é porque o universo cogitou para poder isso acontecer. Então, o que acontece? Isso é percepção da realidade, ou seja, a crença de cada um vai estar baseado em algum dado que ele levantou, que ele entendeu e que ele pratica na vida dele. Ou seja, ele estudou isso e agora ele formou o caráter dele baseado nisso.
Mas é o que ele não consegue explicar também, né? Exato. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a certeza das coisas que você espera. Fé é uma coisa que não dá para entender. Por quê? Nós somos de terceira dimensão, nós não vamos ter fé. Fé é para acreditar. Fé é para... não tem lógica. Lógica é isso aqui. Se eu não ver que 2 mais 2 é 4, eu não vou acreditar. Lógica. Entende? Mas na religião, 1 mais 1 é 1. Ou seja, 2 indivíduos que se relacionam se tornam uma pessoa só. Como é isso? Dá para entender aqui? Não dá. Só que até a física quântica já identificou que quando existe um relacionamento entre 2 indivíduos onde há troca de glóbulos vermelhos, ou seja, numa relação sexual, eles se tornam colapsados, ou seja, unidos através desse relacionamento. Se tornam uma pessoa só. Entendeu? É uma coisa que tem da física quântica que fala sobre isso. Mas, enfim, a Bíblia também fala sobre isso, que 2 pessoas que casam, geram matrimônio, eles se tornam uma pessoa só. Então, assim... Sim, mas se materializam nos filhos. Sim, materializam nos filhos, mas eles são um espírito que está lá dentro. Entende isso? A gente colapsa a matéria, a gente olha para a matéria. Não é um, são 2. Mas, no entanto, vamos entender quem somos nós. A gente precisa entender quem somos nós. O que é o ser humano? De onde que ele saiu? Por que ele está aqui? Para fazer o quê? Qual o potencial do ser humano? Qual o propósito de vida do ser humano? Porque um grande palestrante, Myles Munroe, ele falou o seguinte, que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. É forte isso. É forte. Por quê? Nós nascemos sem saber nada, né? No meio da vida, a gente ganha um sentido para a vida. Nossos pais nos educam, nos colocam numa escola, numa faculdade e tal, e falam, meu filho, você tem que chegar ali, você tem que chegar até lá, você tem um norte para você seguir, você tem um plano de ação, você tem um plano de ação, você tem um objetivo de vida. Aí ele traça para você um objetivo de vida. Ele traça para você um objetivo de vida, ou você mesmo traça um objetivo de vida para você. Porque nós somos seres que pensamos e tentamos organizar nossa vida. Ainda que jovem demais não pensa nisso, mas chega numa meia-idade, o cara olha para trás, vê tudo que viveu, tudo que aprendeu, o que ele pode viver mais de tantos anos, o que ele vai fazer da vida dele. Ele começa a fazer um apanhado da vida dele e ver se vai melhorar, se vai piorar, se não vai. Então esse estudo, o cara também cria um objetivo de vida, ou deveria criar um objetivo de vida. Então, quando você tem um norte aqui, o norte seria o propósito de vida, vamos dizer assim. Necessariamente, às vezes, o propósito de vida do cara é um e o cara está lutando para ser outra coisa. Porque alguém pôs para ele que ele tem que ser um advogado, mas ele quer ser engenheiro, ele quer ser piloto de avião. Dentro dele existe uma força, um negócio, que ele quer ser outra coisa, não quer ser aquilo. Entende? Então, mas ele precisa ter um norte. Por quê? Se você nasce sem um norte, você pode ir para qualquer lugar, cara. E isso é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo se você não tem uma direção na tua vida. Por quê? Você vai trabalhar para quê? Você vai desenvolver para quê? Você vai estudar para quê? Não tem objetivo. Entende? Então, quando você fica assim, é como se você saísse da sua casa, fosse para um lugar que fosse cercado de comunidade, que você tivesse que passar por um lugar certinho, e quando chegasse aqui no meio do caminho da vida ou do trajeto, o GPS caísse, ou o teu telefone acabasse a bateria. E como é que você vai ficar?
louco, né? Você pode entrar no buraco da favela, pode entrar numa coisa, pode se perder e não conseguir voltar. Quando você está no meio da vida, você olha para trás, não dá para voltar mais, você olha para frente, você não sabe para onde vai, e eu falo, caramba, então eu vou olhar para o fulano, o que o fulano está fazendo, eu vou fazer o que o fulano está fazendo. Não, fulano, não, esse aqui é maneiro, esse aqui é legal, eu vou fazer aquilo. Porque você mesmo não tem, irmãos. Fica perdido. Fica procurando alguma coisa para poder fazer, para poder se sentir importante. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas na vida, sem ter um rumo, sem ter um norte, sem ter um objetivo de vida, sem saber o que fazer, sem por que veio, para que veio, e começa a ficar deprimida, começa a tentar fazer uma coisa. Não consegue, de primeiro, ele desiste, ele vai fazer outra coisa. Mas, no entanto, ele deveria insistir. Ele errou. Vamos lá, eu errei aonde? Aqui. Então, na próxima vez eu vou fazer de novo. Vou melhorar aqui, vou fazer um cursinho de administração, vou fazer um cursinho de finanças e tal, para poder entender sobre contabilidade, alguma coisa, porque eu falei ali e tal. Então, ele para a aresta e vai de novo, para a aresta e vai de novo. Mas não, a gente tem tendência de que deu errado para mim, ou deu errado para o fulano, ou deu errado para o Betão, eu não vou mais ali. Às vezes, aquele negócio vai te levar para um futuro legal, mas você, por não ter um norte definido, você fica sem uma direção. Então, isso traz uma sensação vamos dizer assim, que você está perdido no mundo. E essa sensação de que você não tem uma definição de vida, não tem um propósito de vida, é uma das coisas que levam o ser humano a entrar num período de depressão, um período de que achar que ele não serve para nada, que ele não vai chegar a lugar nenhum, que ele... Entendeu? Então, no entanto, todo ser humano dentro de si tem uma semente que precisa ser trabalhada para que ele cresça. Num período ele vai crescer, depois ele tem a fase de florescer, depois de florescer que ele vai dar o fruto, mas ele quer dar o fruto antes de crescer. Entende? Entende isso? Então, tudo aqui, a gente está preso nisso aqui, ó. Só que a gente não quer tempo, a gente não quer, a gente quer, ó, botar no micro-ondas ali, o negócio ficar pronto. Opa, micro-ondas, não quer fogo a lenha, aquela coisa. Cara, tudo para ter maturidade precisa de tempo, que a gente está preso nele. A gente não tem como mudar isso daqui, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai evoluindo à medida que vai passando os anos, que vai passando, né? Então, quando você alcança uma maturidade, é porque dentro da tua matrix já tem várias coisas ali, várias informações ali, para você crescer, para você desenvolver o teu trabalho. Está entendendo? Então, o que acontece? Quando o indivíduo nasce, a criança nasce, o que acontece com a criança? A criança vem vazia. Vem vazia? Ela vem com os aplicativos de fábrica. Quais são? Cheiro, sentidos. Ela vai aprender, cara, como é o mundo. Vai provar a mamadeira, vai provar o leite da mãe. Isso aqui é bom, quero mais. Ah, não, isso aqui eu não gostei não, quero outra coisa. Começa a chorar, começa a fazer. Então ela vai, Sigmund Freud disse, criou uma teoria, né, que a criança vai percebendo o mundo através da percepção, ou seja, ele lida muito com a questão sexual. Freud lida muito com a questão sexual, ou seja, ele vai percebendo o mundo da mãe, vai percebendo o mundo do pai, vai vendo, vai entendendo. Tem várias fases da teoria de Freud que eu não me recordo agora para falar para vocês, mas tem a fase, não lembro agora as fases corretas. Mas então a criança, quando ela nasce, ela começa a perceber o mundo através de quê? Nós que começamos a perceber o mundo através de sentido. Então eu vou armazenando o que eu gosto, as coisas que eu gosto, o que me dá prazer, eu vou armazenando ali. O que me dá prazer. Aquilo que me dá tristeza, que eu não gosto, eu também armazeno, que eu não gosto. Né? Então, eu vou salvando no meu HD tudo o que é. Minha mãe fala, não toca na tomada. Não toca na tomada. Então, mas ela vai lá e toca. Por quê? Ela não sabe, é a primeira vez que ela está tendo contato com isso. A mãe já tem experiência, um zilhão de experiência, você sabe que dá um choque danado. Eu já tomei choque de tomada e sei como é que é. Então,
não toca que dá choque a criança. Falou nada para ela, porque ela vem com a mente vazia, vem com a mente sem entender nada, sem saber nada da realidade. Então quando ela toca na tomada, que ela toma o pancadão, nunca, pelo menos um tempão, ela não vai ficar sem tocar naquela tomada. Por quê? Ela aprendeu que ali não pode tocar. Ou seja, ela vai começando a ter experiências da vida que vai formando o caráter dela. E aí, ela vai formando o caráter dela. E a gente vai chamar esse caráter... Vai chamar esse caráter de quê? Paradigma. Por que paradigma? Porque dentro do teu paradigma que eu entendo, são as suas verdades. Por exemplo, o que eu tenho de verdade, por exemplo, em relação à família, em relação à ética, em relação à moral, em relação ao respeito, em relação às leis. Eu conheço as leis do meu país para poder seguir. Então, tudo ali vai estar formando o meu paradigma. O meu paradigma vai estar formado aqui, que a gente vai chamar de paradigma, mas na verdade muitas pessoas chamam de coração. Por que coração? Já viu aquele ditado? O que a boca fala, o coração está? Já viu aquele ditado? Você falou da boca para... Por que da boca para fora? Porque não veio daqui. Não veio da tua verdade. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, quando a gente forma o pensamento, nosso pensamento, ele é formado, vamos colocar o pensamento como uma nuvem. O nosso coração é a plataforma onde a gente imprime as nossas opiniões, imprime as nossas verdades. Entende? Por exemplo, assunto aqui de, vamos lá, sobre religiosidade, vamos lá. Cada um de nós, se eu perguntar para cada um de vocês, dentro do seu coração, da sua realidade, você vai ter impresso lá o que é religiosidade, não tem? Todo mundo aqui? Todo mundo tem uma opinião, ou seja, suas verdades, suas opiniões. Mas vamos supor aqui que está no meio de uns amigos adolescentes. O fulano fala, eu sou dessa religião, eu sou daquela. Aí o cara que é de uma religião que ninguém ali no meio o que ele vai fazer? Eu também sou dessa daqui, igual de todo mundo. Por quê? Ele falou de boca para, mas dentro aqui ele era outra coisa. Entende? Então, a formação do pensamento que eu vejo aqui, o pensamento ele flutua. O pensamento ele flutua. Por que flutua? Porque a minha verdade é uma, mas eu posso pensar e falar outra coisa. Entendeu? Por exemplo, a gente está conversando sobre algum assunto e tal. Eu posso falar uma opinião que eu pego no entorno e não é a minha verdade, mas eu uso como se fosse a minha verdade. Entende? Ou seja, se eu estou aqui querendo passar uma informação para vocês, né? Quero passar uma informação legal para vocês e tal, mas diferente. Cara, isso não tem no paradigma de vocês. O que vai acontecer com o sistema de defesa do paradigma de vocês? Vai levantar uma catraca, uma porta e vai falar, cara, não houve isso aí, que isso aí é tudo complicado. Cara, já está tudo definido aqui. Esquece isso, não houve isso, joga isso para fora e tal. Por quê? O teu coração ele tem uma barreira para proteger a tua opinião. Entendeu? Você já parou para pensar nisso? Que quando você alguém te fala uma coisa, não pensa assim não, eu penso assim, sabe? Começa a discussão. Por quê? Porque a verdade de um é diferente da outra, cara. Um é X, o outro é Y. E aí, como é que fica isso aqui? Como é que eles dois vão conseguir se comunicar? Se um pensa de X, o outro pensa Y. Como é que vai ser essa conversa? Se a pessoa não for flexível, vai sair farpa aqui. Vai dar briga. Por quê? Na verdade, você precisa raciocinar o pensamento, né? Para poder, por exemplo, esse cara aqui traz uma informação. Sou eu, estou trazendo uma informação. Você, na sua mente,
está pensando sobre essa informação. Você ainda não guardou no seu coração essa informação. Ok? Não é verdade para você tudo que eu estou falando aqui. Por quê? Você vai para casa e você vai pensar em tudo que eu falei aqui, isso faz sentido para você. Se você pode aplicar alguma coisinha que eu estou falando aqui. Está entendendo? Então, quando alguém vem com Y para você e você é X, o que você faz? Levanta a parada e fala para ele, não, minha concepção é X e não quero saber de Y. Joga ele para fora. Mas nos seus pensamentos vai ficar pensando na possibilidade dele, de raciocínio, a questão do raciocínio dele. Ou seja, você vai ficar pensando em casa, vamos dizer. Pensando. Daqui a pouco você vai chegar a uma conclusão. Não, a minha verdade é que é certa. Isso aqui é balela. O que você vai fazer? Vai jogar o Y fora e vai continuar com o teu X. Mas se você chegar à conclusão que, peraí, tem alguma coisa aí interessante e tal, faz muito sentido. Então tu vai pegar um pedacinho do teu X, vai jogar fora e vai colocar aqui dentro do teu coração. Ou seja, vai assumir essas informações como se fosse do seu paradigma, como se fosse a tua verdade. Ou seja, você protege as tuas informações. Tudo que tua mãe te ensinou, você protege. Se um colega vier e falar, não, vamos fazer isso, aquilo e tal, vamos lá, cara, vamos meter um carro, vamos fazer isso, aquilo, o que você vai falar? Não, minha mãe não me ensinou isso não, cara, peraí, não, que isso, não faço essas coisas não, tal. Ou seja, você está protegendo uma verdade. Entende? Mas a tua mente vai ficar falando, cara, é maneiro lá, cara. Maneiro, boa adrenalina. É maneiro, só sentir uma coisa legal, não sei o que e tal. Ou seja, você vai lutar contra uma informação que veio para o seu pensamento. O que você faz com isso? Você tem que tirar ele do seu pensamento. Por quê? Nós não temos como proibir um pássaro de sobrevoar sobre a nossa cabeça. Ok? Não tem como. Você consegue impedir um pássaro de sobrevoar sobre a cabeça? Mas você tem como proibir ele de fazer um ninho e botar ovos. Não tem? Que é um pensamento. Se ele está voando aqui no teu pensamento, pousou aqui, ele vai botar ovos, cara. E vai dar fruto isso aqui. O que é o fruto? Ação. Depois que está aqui dentro, chamou de novo, você vai. Por quê? Porque você já viu aquilo, já pensou naquilo, já analisou aquilo, ou seja, vira uma verdade. Hitler falou uma coisa que é uma verdade, infelizmente. Por quê? Ele viu como funciona o nosso cérebro. Uma verdade dita diversas vezes se torna uma mentira, dita diversas vezes se torna uma. Por quê? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, daqui a pouco você fala, isso é normal, desceu para cá, amigo. Você vai fazer, você vai querer fazer, você vai começar a querer arrumar um jeitinho de fazer, errado, mas, cara, isso aqui está em mim, isso aqui eu quero fazer porque desceu para você. Aí você fala, Paulo, mas eu controlo isso, eu não deixo que nenhuma informação chegue nas minhas informações aqui e detone a minha verdade. Verdade? A gente tem uma barreira. Mas e quando essa barreira ela não é ativada? O que acontece? A informação, em vez de vir para cá, ela se torna uma verdade. Direto para cá. Como isso? Isso é possível? É possível. Como? Se é o que você gosta, se é o que você quer, se é o que você espera, automaticamente não levanta barreira nenhuma. Se te dá prazer, amigo, a barreira não vai levantar. Vai te dar prazer. Entende? Então, se a barreira não vai levantar, ela entra com força total. Parece uma coisa muito legal, muito divertida, muito boa, mas por trás daquela mensagem vai chegar em uma outra esfera que vai mexer com a tua personalidade. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem fácil, bem tranquilo mesmo, da gente pensar e entender o que eu estou falando. Porque é bom de dar exemplo, porque às vezes a gente fala uma coisa, isso não faz sentido nenhum para mim. Mas vamos no exemplo. Você está vendo um filme. Cara, quando a gente está sentado no cinema para ver um filme, teu paradigma, teu coração está, sem defesa nenhuma. Sem defesa. Por quê?
Caramba, maneiro, o fulano, e matou o ciclano, matou o Beltrano, matou o fulano, matou... Ah não, tem que morrer mesmo. E tal. Você entra na realidade do filme, nem percebe. E está desejando matar. E quando você deseja matar, tua barreira não está levantada, teu pensamento não está raciocinando, você não está raciocinando, cara, vem direto para cá. Pensamento de morte. Ah, matar é tranquilo, é fácil, é mole. É legal. Quer um exemplo? Roubar é legal. Roubar é maneiro. Muito bom. Cara, parece muito divertido. Mas entra uma mensagem aqui, ó, que não sai mais. Por que que entra? Porque nós não estamos com a barreira levantada da proteção da nossa verdade. A gente vai ter que parar, né? Nem entrei aqui, cara. Eles exploram muito essa questão no terceiro episódio agora. Tem que ir. Já passei 20 minutos já do meu. Cara, obrigado. Desculpa aí. Eu agradeço aí. Já passei 20 minutos porque tá bom, entendeu? Então eu te agradeço, mas eu tenho compromisso lá. Vou marcar no sábado. Vou marcar no sábado pra gente poder fazer uma. Porque, cara, é muita informação legal, assim, que eu não tenho tempo de trocar com vocês, cara. Eu quero trocar. Eu quero que vocês falem. Tem que ser no sábado. Eu fiz uma palestra dessa numa pousada em Botafogo, estava até falando com eles. Eu comecei 2h30 da tarde. Mas eu não falei que nem vocês aqui não, correndo. Não. Eu falei, falando, o que você acha disso? Tal. Todo mundo colocando as coisas para fora, falando, conversando, dando ideia, falando. Cara, sensacional isso. Sabe que horas que foi? 2h da tarde, 2h30 até 10h da noite. Meu corpo estava assim, ó. Gente, eu não tenho mais como falar. Eu não consigo mais conversar com vocês. Eu tenho que parar. Aí vamos para a piscina. Aí vamos para a piscina. Então, cara, é um assunto que num princípio parece uma utopia, parece uma loucura. Que depois que eu estou passando esses princípios para vocês, quando a gente entrar aqui, cara, isso daqui vai fazer sentido pra caramba para vocês, porque vocês entenderam isso daqui. Porque eu não consigo explicar isso de uma forma, vamos dizer assim, não é entendível, não sei se é a palavra certa, fácil de compreensão, isso aqui, porque as pessoas têm uma maldade que diz que isso aqui, ó, influenciar é para prejudicar. Não. Influenciar positivamente. Esse material, se por acaso vai disponibilizar? Vou marcar no sábado, se você tiver interesse. Com certeza. Obrigado. Tá? Tchau. Então, como é que vocês estão na hora de vocês? Posso ir até 8h30? Pode. São 8h25. Vai passar. Vocês também, poxa. Eu vou fazer rapidinho, porque os princípios que eu precisava que vocês entendessem eram esses daqui. Por quê? A formação do pensamento, como vocês pensam, como vocês reagem, é através dos seus 5 sentidos, dessas portas de percepção. Você vê a imagem, espelha para dentro, vê na tua mente o que você tem ali, o que você gosta, o que te dá prazer, e você vai buscando o que te dá prazer. Você forma o teu caráter quando criança, você cria uma expectativa no mundo, e você vive através dos seus 5 sentidos querendo satisfazer aquilo que você... E essa luta, essa guerra entre um indivíduo e outro, é que é o problema. Quando chega uma verdade através da outra verdade, elas se chocam, são 2 paradigmas que criam um paradoxo. Ou seja, 2 verdades batendo, se chocando, negativo com positivo. Quem vai se dar bem aí? Aí você tem que gerenciar como você vai se relacionar com a pessoa. Por exemplo, a gente não tem como fugir disso, porque a gente não vive sozinho. A gente sempre se relaciona pelo menos com um indivíduo. Todo mundo se relaciona com mais de um, com certeza, tenho certeza disso. A não ser que aquele cara que está lá atrás, na cadeia, ele se sente mal. Por quê? Ele precisa desse relacionamento, ele precisa desse tete a tete, ele precisa desse contato. Entendeu? Então, esse, na verdade, é a matrix que nós vivemos. Não dá para muito falar mais sobre isso. Vamos entrar aqui só para dar uma breve, rapidinho no livro. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro escrito pelo Dale Carnegie. Ele
escreveu esse livro através de uma necessidade de uma cidade chamada, de uma universidade lá em Connecticut. Uma universidade pediu para fazer uma pesquisa, para ver o que as pessoas gostariam de estudar na universidade. Então ele fez um questionário com várias perguntas, se não me engano, 50, não me recordo agora quantas perguntas, mas fez uma pergunta para criar um perfil das pessoas, do que elas gostavam, do que elas gostam, entende? Por que do que elas gostam? Porque se é o que elas gostam, é o que ele vai colocar na universidade, entende? E o livro trata dessas questões. Então ele fez um levantamento, o dono da universidade fez um levantamento e viu que a necessidade, fez várias perguntas: o que você gosta de fazer, qual é o teu hobby, né? Qual é a tua profissão, qual é o teu salário, fez um perfil, traçou um perfil do indivíduo daquela região, para poder trazer um curso que fosse de interesse deles. Então, qual foi o primeiro curso? Qual foi o primeiro interesse daquela população? Primeiro, interesse pela saúde. Primeiro interesse daquela região ali em Connecticut foi o quê? Saúde. Qual foi o segundo? Melhorar o relacionamento interpessoal, porque eles não conseguiam manter um relacionamento amigável, um querendo tirar farinha, querendo brigar com o outro, não se compreendia. Pô, o meu desejo era ter um relacionamento legal com as pessoas, melhorar e tal. Então, o que ele fez? O que o dono da universidade fez? Fez um pedido para o diretor da escola, se não me engano, da universidade, para buscar um profissional que pudesse dar um treinamento para que esse relacionamento interpessoal tivesse um up, melhorasse, fizesse alguma coisa que tratasse da mente das pessoas, como elas pensam, como elas reagem aos estímulos, para que melhorasse o relacionamento na sociedade e aumentasse também as vendas, melhorasse a economia, e tudo gira em torno do relacionamento interpessoal. Então, o que acontece? Não tinha profissional nenhum capacitado com treinamento para fazer isso. O que ele fez? Contrataram ele, pediram para ele fazer um treinamento, ele montou um treinamentozinho lá com algumas folhas, levou lá e começou a desenvolver um treinamento naquela sociedade, baseado nessa necessidade de melhorar o relacionamento das pessoas. E aí ele foi fazendo treinamento, foi crescendo, foi tendo várias experiências, vários relatos, várias coisas, ele foi registrando aquilo tudo, foi registrando, e hoje em dia virou esse livro aqui. Entende? Virou o livro. Então, esse livro trata de como você melhorar o relacionamento interpessoal. E aí ele foi melhorando, foi tendo várias revisões durante os anos, e foi lançado em 1937 a primeira edição do livro, né, com 5.000 cópias. Eles venderam 5.000 cópias absurdamente rápido, e hoje em dia as vendas no mundo chegam aproximadamente a 50 milhões de cópias. Esse livro é um dos livros best-seller mais vendidos no mundo e traduzido para diversos idiomas. Qual é a estruturação do treinamento que eu venho trazer aqui para a gente conversar e trocar ideias sobre isso? Parte 1. Técnicas fundamentais para eu lidar com as pessoas. Como eu lido com o indivíduo, como eu converso com ele, como eu consigo um relacionamento com ele, um acesso a ele, de maneira que eu não fira o senso de importância que ele tem. Entende? Como eu faço isso? De que forma eu faço isso? Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. É possível isso? É possível. Mas Paulo, peraí, isso aqui é manipular as pessoas para gostarem de você, é manipulação. Veja, existe diferença entre manipulação e manipular, e diferença em influenciar. Qual é a diferença de um para o outro? É que manipular, você está manipulando, escondendo uma verdade. Você tem uma verdade aqui, mas você fala da boca para fora para o cara: ó, fulano, tem 2 caminhos, aqui tem um cachorro enorme e aqui não tem nada, o cara vai chegar de boa. Fulano, vai por aqui, que é de boa, cara, é tranquilo. E aí o cara vai por aqui, ele
Ele não indica o cara para ir pelo caminho tranquilo e manda por um lado. Não, para que mais rápido? Chega mais rápido. Vai chegar no meio do caminho e o cachorro vai pegar o cara. Ou seja, ele está manipulando o cara para ir pelo caminho errado. Só que o influenciar é diferente. Influenciar, eu quero que você vá pelo caminho certo e falo para você, olha, qual é o seu nome mesmo? Marcos, cuidado, que pode ser que apareça um cachorro aí. Por quê? Tem um cachorro desse lado de cá, o cara é brabo, hein? De repente, pode ser que apareça aí. Não vai por aqui não, porque eu estou te influenciando de uma forma positiva. Aí, vai por aqui que é tranquilo, você vai chegar lá de boa, não tinha nenhum cachorro por aí. Eu já passei por aí, eu já tive essa experiência e foi bem legal para mim. Então, se você for por aí, talvez você se dê bem. Então, eu estou te influenciando aí pelo caminho certo. Entende? E as pessoas estão muito, posso colocar aqui, as pessoas estão muito magoadas, as pessoas estão muito desiludidas com o ser humano, e por isso elas acham que tudo é manipulação, ou seja, ele espelha o sentimento que ele tem no fulano, no Beltrano, e aí o cara está com intenções, boas intenções, mas aqui na cabeça só tem gente ruim, só gente que não quer nada, só gente traíra, já sofri muito, cara, tá pensando o quê? Já sofri muito com isso, não sei o quê, não vou confiar em ninguém não. Por quê? Ele espelha no outro uma realidade que está dentro dele, ele espelha no cara, mas o cara é legal, o cara é maneiro, mas ele está pensando que não é. Ou ao contrário, o cara não é maneiro, o cara não é legal, e ele está pensando que é. Então assim, você tem que gerenciar os seus relacionamentos. Como eu faço isso? É porque não é muita coisa, né? Que a gente tem que correr, a gente tem que encerrar agora. Mas vou falar uma coisa para vocês que é bem interessante na questão do relacionamento. É o quê? É você criar uma expectativa em cima do indivíduo. Entendeu? Ou seja, o que seria isso? Por exemplo, eu estou me relacionando com uma pessoa que eu tenho ela e tenho uma outra pessoa. Então o que eu faço? Eu deposito toda a minha confiança nessa pessoa. Ou seja, eu sou um diretor de empresa, um CEO, e tenho um financeiro, entende? Eu chego, passo minha senha para ele, passo meus dados pessoais para ele, passo para ele cuidar da minha filha, passo para ele... Está entendendo? Eu dou todas as minhas informações intrínsecas minhas, particulares minhas, eu dou para ele. Por quê? Confio nele cegamente. E aí, eu crio uma expectativa. Além de confiar, eu crio uma expectativa nele. Ou seja, e estou trabalhando aqui, daqui a pouco eu tomo uma pancada. Que o cara foi lá e vapou no meu dinheiro, jogou para o banco, jogou para as Bahamas, não sei para onde, jogou para uma conta fantasma e eu, cadê meu dinheiro? E aí, cara, cadê? O que aconteceu? O que acontece com o cara? O cara pode fazer uma loucura. Ou pode querer matar o cara, ou pode querer se matar, ou pode querer fazer uma loucura. Por quê? Ele jogou todas as fichas dele no indivíduo. Ainda que você delegue uma responsabilidade para uma pessoa, entende? Você jamais, e tem que ser delegado com segurança, entende? Ou seja, tudo registrado, tudo tendo acompanhamento, tudo com aplicativos que façam controle, que você tenha uma gerência, entende? Então, e outra coisa, ainda que você delegue, né, de acordo com as normas de segurança, né, você delegue para o camarada do serviço, não crie a expectativa de que ele vai ser perfeito. Por quê? Cara, vai chegar uma hora que ele vai dar uma rateada, ele vai errar, porque ele é um ser humano igualzinho a você. Então, quando a gente se relaciona com o outro ser humano, que a gente não cria essa expectativa, por exemplo, eu entrego todas as minhas senhas para ele, entrego tudo, mas controlo também. Entende? Controlo. Mas se ele falhar comigo, aí eu vou falar, pô, fulano, falhou, caramba, vamos lá, o que aconteceu? Qual é a forma que você vai usar para a gente poder resolver isso? Qual é o plano de ação que você acha que a gente deve fazer para poder reverter esse quadro? Ou seja, por que você consegue administrar isso? Porque você não jogou toda a sua confiança no cara, sua expectativa no cara, porque ele vai errar, uma hora ele vai errar, uma hora ele vai te trair. Assim é na vida, cara, não é só no trabalho,
é no relacionamento entre amigos, entre coisas. Ah, Paulo, você não confia em ninguém? Não, confio. Só que eu não crio expectativas. Entende? Criar expectativa diferente de confiar. Por exemplo, quando eu era criança, eu ajudava todo mundo. Depois que eu casei, eu falei, caramba, agora que eu casei, né? Vai ter gente aberta aqui para me ajudar. Só que na hora que fulano, pode me ajudar? Ah, não, eu tenho compromisso, eu vou trabalhar, isso aqui. Mas é sábado. Não, mas eu tenho que fazer isso, aquilo e tal. Não, tem que fazer aquilo outro. O que aconteceu comigo? Caramba, ajudei gente pra caramba. E agora? E agora? Ninguém me ajuda a fazer nada. Assim, quando vem reclamando, vem... Eu falei, caramba, o que acontece? Sabe o que acontece? Vou ajudar mais ninguém. Não quero mais saber de ajudar. Para que ajudar se ninguém me ajuda? Ou seja, eu era imaturo. Agora, hoje, se alguém precisar da minha ajuda, você acha que eu vou ajudar? Vou, mas não vou fazer banco de dados de que ele vai me ajudar amanhã. Entende? Entende isso? Não vou fazer banco de dados que ele vai me ajudar amanhã, não. Ajuda ele, pronto, acabou. Beleza, partiu, quer me ajuda? Quer ajudar? Não vou fazer banco de dados, isso é para minha saúde mental, porque se eu faço um banco de dados e ele não vai me corresponder, cara, e aí como é que eu vou ficar? Tá entendendo? Mesmo que você emprestar o dinheiro pro cara, e o cara some com o teu dinheiro, caramba, e agora? Não, quando tiver que emprestar o dinheiro, tipo, para ele você está emprestando, mas na tua cabeça você está dando. Desconecta daquilo, porque se ficar naquela coisa, isso ali vai te amarrar e vai te, sabe? É uma coisa que, cara, quando você ancora a tua vida em algumas coisas, se esse lugar que você ancorou desmoronar, tua vida vai junto, tuas perspectivas vão junto, tuas esperanças vão junto, vai tudo junto pelo ralo, até você se levantar de novo, ancorar em algum outro lugar, ou na mãe, ou no amigo, ou no relacionamento, no marido, na mulher e tal. Está entendendo como é que a gente cria uma expectativa inconsciente? A gente cria, não tem jeito. Ah, não, minha esposa nunca vai me trair, ou meu esposo nunca vai me trair. A gente cria essa expectativa. Então o que acontece? Quando a coisa acontece, você desmorona. Mas se você não cria expectativa, tipo assim, por exemplo, o que ele cometeu, talvez, isso falou Abraham Lincoln, né? Talvez, no lugar dele, eu poderia fazer a mesma coisa. Entende? Quando eu estava tendo uma guerra lá nos Estados Unidos, e o povo estava reclamando com o presidente que a cidade ou o estado estava se comportando de uma forma inadequada, Abraham Lincoln virou para eles e falou assim, olha, não reclame deles. Por que não reclame deles? Porque talvez nós, no lugar deles, agiríamos da mesma forma. Ou seja, uma empatia, se colocando no lugar do outro, tendo uma visão de um prisma que não era o seu, mas era do outro. Entende? Às vezes, você faz uma coisa, você reage, por exemplo, você pode falar uma grosseria para alguém, mas no impulso, porque você estourou, explodiu, chegou ao teu limite. Entendeu? Então assim, o relacionamento, 6 maneiras da pessoa falar de você, gostar de você, como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo, é possível? É manipulação? Não. Porque manipular, gente, tem que tirar isso da cabeça das pessoas. Manipular é maquiavélico, né? Fala. Então, manipular é uma coisa que você está manipulando a pessoa por mal, está escondendo uma verdade, entendeu? Tá uma coisa maldosa. E ser um líder, como você chama a atenção de alguém, como você chama a atenção de uma pessoa sem ferir o senso de importância dela. Como é que você faz isso? Exemplo? Vamos lá. Só para a gente encerrar hoje, porque a gente não tem mais como continuar. Por exemplo, eu sou seu chefe, ok? Você desenvolveu um trabalho para mim, certo? Eu tenho um nível de conhecimento, sou formado, sou PhD, entendeu? Eu tenho um conhecimento muito grande, mas dou uma tarefa para você que é do meu conhecimento, para você desenvolver. Só que você acabou de se formar agora, não tem nenhuma experiência, não passou por nenhuma situação, não desenvolveu nenhum trabalho. Quando você desenvolve o trabalho, para você, na tua realidade, é a melhor coisa que você já fez na tua vida.
E você se sente importante. Olha aqui, chefe, o meu trabalho está pronto. O chefe que tem uma outra realidade, enxerga as pessoas e as coisas de uma outra perspectiva, porque ele tem muita informação, muitos dados que ele consegue entender e consegue fazer um serviço com uma excelência maior do que um novato, ele vai olhar e falar: esse trabalho está horrível, por que você fez isso? Volta para a tua escola, não sei o que. Começa a depreciar ele, o trabalho dele. Ou seja, o senso de importância dele, para onde vai? O rabo. O senso de orgulho pelo um trabalho feito, bem feito, com esforço, gastou todos os seus conhecimentos para desenvolver esse trabalho, e eu chego e falo que saiu horrível, está horrível isso aí, vai refazer e tal. Não contrata esse camarada, manda esse cara embora. Como é que você vai se sentir? Perfeito, Zé Ninguém. Ainda que você esteja, talvez você, novo, pré-formado, seja melhor do que ele quando começou. Ele só desenvolveu quando estava mais assim. Talvez você tenha mais desenvolvimento com ele quando ele estava na sua idade. Mas ele quer mostrar que ele é o cara, que ele é bom, que ele sabe de tudo, tem orgulho e menospreza os outros. Então, assim, às vezes ele está tentando mostrar que ele é o cara. Você está entendendo? Ele está tentando se defender. Às vezes você fez um bom trabalho, mas ele está tentando se defender o orgulho dele. Às vezes o liderado faz um serviço melhor do que o líder. E o líder, para poder abafar o liderado, fala que está ruim, que não está legal. Então, como é que você vai se sentir? Você vai fazer duas coisas quando ele falar isso para você. Vai levantar a barreira e vai pensar duas coisas. Qual? Vai arrumar um jeito, um motivo para poder justificar a sua debilidade, a sua fraqueza, o que você fez de errado, que não chegou ao nível que ele queria. Você vai justificar, primeira coisa. A segunda coisa é o quê? Vai pegar os erros dele, os defeitos dele, vai falar: mas você também é isso, mas você também é aquilo, mas você é aquilo outro. Isso aí é um instinto de sobrevivência. Nós, seres humanos, quando somos afrontados, automaticamente levanta a barreira e a gente tenta se defender ou tenta atacar. Isso é um instinto de sobrevivência. E aí, quando você está tomado dessa adrenalina, ou você tenta se defender, ou você faz o quê? Tenta se defender, ou você ataca. Entende? Então, o que acontece? Quando você está nesse estado de estresse, você não consegue mais raciocinar nada, você só está indo por instinto, tentando se defender. Mas agora, olha a diferença, ele terminou o trabalho agora e eu estou chegando para falar com ele, para olhar o trabalho dele. Opa, Marco, que trabalho legal, hein, cara? Ô, show de bola, meus parabéns, você está formado agora, né, recente, mas desde novo já começa com um trabalho muito bom. Olha, seu trabalho, excelente. Mas olha só, se você fizesse, talvez, usando esse método, ou essa conta, ou essa fórmula aqui, será que você não conseguiria alcançar um objetivo melhor? Será que você não conseguiria fazer mais rápido a sua tarefa? Será que você não conseguiria, de uma forma mais, vamos dizer assim, alcançar o seu objetivo de uma forma mais rápida, ou melhor? Será? Ou seja, eu não estou ferindo o senso de importância dele. Por quê? Eu estou fazendo pergunta, e quando faz pergunta, lembra que quando é uma coisa que você gosta, a barreira não sobe? A barreira não sobe. Entende? Nessa que a barreira sobe, acabou. Como eu estou elogiando ele, a barreira está aqui, ó. Pô, legal, hein, caramba, ele está vendo que eu sou pontual, está vendo que eu sou esforçado, está vendo, reconhecer o que eu faço. São poucas pessoas que reconhecem o que eu faço. E tal, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí ele não deu ordem, ele só chegou e sugestionou, ou seja, perguntou. E aí, ainda que você chegue e fale: não, mas chefe, eu fiz assim por causa disso. Então, você questiona ele. Mas depois que você for comer, você for andar, você for pegar um ônibus, você for viajar, você for dormir, cara, tua mente, no final do dia, vai lá no início, vai fazer a leitura do dia. Todas as dúvidas ele vai jogar num pote, todas as dúvidas.
E aí você vai um mundo de possibilidades para você tirar aquela dúvida da tua cabeça, porque você não suporta a dúvida. Todo ser humano não suporta a dúvida. Então, todas as dúvidas você vai tratar ela como, vai arrumar uma forma na tua memória de resolver aquela dúvida. E como é que você vai resolver aquela dúvida? Você vai ter informação aqui para poder resolver a dúvida que você não tinha? Vai ter. Como? Ele falou para você, perguntou através de pergunta. E como é através de pergunta? Não levantou a barreira está baixa, não entrou aqui. E quando entrou aqui, você tem informação. Então, quando você for pensar, ele vai buscar a informação está lá. Entendi? Entenderam isso? Essa parte? Entendeu? Quer dizer, ele faz de uma maneira que não foi ele que falou, você que pensou. No dia seguinte você vai fazer o mesmo trabalho com uma excelência maior do que você estava. Pode ser aquilo que você falou deu certo, consegui fazer. Exatamente. Então, mas se você for humilde, se você não for humilde, você vai chegar e vai falar, tá vendo? Meu trabalho é esse, minha qualidade é esse. Tá vendo, chefe? Sou bom mesmo. O senhor não falou que era bom ontem? Então, sou bom, tal. Aí o chefe vai olhar e vai pensar, ele é bom, mas ele usou as minhas informações que eu coloquei lá. Então, ou seja, você usou a informação do cara, mas não reconhece que foi. Por quê? Automaticamente o teu cérebro vai lá atrás e busca as informações na tua memória e achou, trouxe, pensou que era sua. Por quê? Porque você não viu ela entrar aqui. Por quê? Está baixo, teu firewall está baixo, tua defesa está baixa. Entendeu? Então, quando você está vendo um filme, por exemplo, uma novela, quando alguém está falando coisa boa para você, alguém está... Entendeu? Então, quando você está apaixonado, isso aqui, não sobe nada, você quer fazer tudo. Você esquece tudo que você aprendeu, tudo. Quando está apaixonado, ou quando está com raiva, quando está irado, você esquece de tudo que você aprendeu. A janela da inteligência, se fecha e abre-se uma janela killer, que o Augusto Cury chama. Uma janela killer que, cara, dentro de uma janela de 30 segundos, o que você faz ali pode levar para a tua vida inteira aqueles males. Por quê? Uma flecha lançada, o leite derramado e a palavra dita, já era. Acabou. Não volta mais. Então você vai ter que lidar com aquilo a vida inteira. Então o que você faz com isso? Você se controla esses 30 segundos, não fala nada, não faz nada, porque a ação é seguida pelo sentimento. Você espera 30 segundos, que a sua janela da inteligência vai se abrir de novo, você vai raciocinar de novo, e a janela aqui vai se fechar, e teu corpo vai voltar à normalidade, você vai, não, agora vamos conversar, agora a gente pode conversar. Entende? Porque se você não faz isso, se você age, daqui a 30 segundos vai abrir a janela da inteligência de novo, e a janela aqui vai se fechar, e você, meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Foi eu que fiz isso? Como eu fiz isso? Por quê? Entende? Não justifica um crime, mas é porque não tem gestão das emoções. Não justifica o crime, mas não geriu as suas emoções, não controlou. Não conseguiu deter esse ímpeto, porque quando você é afrontado, acontece duas coisas com você. Ou você luta, né? Que eu falei para você, né? A adrenalina, ela desperta no teu corpo, vem para os membros superiores. Se você for lutar, vem para os membros superiores. Se você for correr, a adrenalina vem para os membros inferiores. Você corre como nunca correu na vida. Corre até mais que o trovão, né? Então, é porque o seu instinto de sobrevivência foi ativado. Ou seja, é o que você vem com ele. Vem com o instinto de sobrevivência, vem com alguns aplicativos. E aí você vai jogando dentro outras coisas, outras formas de pensar, outras maneiras de agir. Infelizmente, é um curso que deveria ser a manhã inteira. Por quê? Parece uma coisa simples, mas esses princípios fazem toda a diferença quando a gente começa a falar do treinamento. Vê como é que a percepção da realidade mudou? Entende? Aí, a primeira coisa é, não critique, não condene e não se queixe. Cara, se você chega num ambiente e começa a criticar todo mundo, a esculhambar todo mundo, ninguém vai olhar para você como esse cara não. Você começa a condenar todo mundo, criticar todo mundo, ninguém vai acreditar perto de você.
Ninguém vai querer sentar na mesa contigo, tomar um café, porque você só condena, você só critica, você só reclama da vida, você só faz isso, não fala mais nada. Gente, não dá para conversar com fulano, que ele só se queixa, só. Então, infelizmente não vai dar mais para a gente continuar. Mas em setembro agora a gente vai marcar um pela manhã. Se vocês tiverem interesse, a gente vai poder trocar mais essas informações. Eu queria abrir esse espaço antes de agradecer a vocês, para vocês falarem alguma coisa, para a gente trocar alguma informação, alguma dúvida que vocês ficaram. Paulo, não entendi isso, cara. Esse negócio de terceira dimensão. Ou então, não ficou claro isso para mim, não ficou claro aquilo. Em 5 minutinhos, vocês querem falar alguma coisa? Eu escrevi bastante coisa, vou estar revendo em casa. Isso, revendo. Então, deixa pro próximo. Pode fazer a pergunta no zap. Paulo, olha só, o que você acha disso? Como é que está isso? E tal. A gente só conseguiu pegar na terceira dimensão em diante. Mas você entendeu ali? Entendeu? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente nunca ouviu falar, mas para eu entender isso, você não tem noção do que eu sofri. Porque eu vi os caras falando sobre isso, esses caras estão loucos. Isso aí é loucura, isso não faz sentido nenhum. Nem na cabeça de gênio, de não sei quem. Ninguém faz sentido isso. Isso aqui é loucura. Mas é incrível, cara. Eu comecei a ver, via uma visão, via outra visão, via outro entendimento, juntava uma informação, juntava outra. E eu nem consegui falar com vocês da questão da vida, de onde nós viemos, quem nós somos, qual é o meu potencial para fazer e para onde nós vamos. Eu nem cheguei a falar sobre isso, porque eu ia falar sobre, como é que é o nome? Eu ia falar sobre isso. Teoria das cordas. Isso aqui, gente, em setembro, pede para eu falar sobre isso, eu vou falar, mas me lembre. Teoria das cordas é a chave que eles acharam para destrancar o incompreensível, aquilo que não é compreendido. Por quê? Nesse sentido aqui fica difícil. Por quê? A teoria das cordas não é percebida por isso aqui. É percebida com outro instrumento, através de experimentos, de microscópios, tratando na menor partícula, que é o átomo. Que Einstein começou a trabalhar, ele pegou o gancho de Copérnico e pegou o gancho de Galileu, que eles estudavam os astros e viam como eles se moviam sobre a Terra. Ou seja, na ideia da humanidade, naquela época de Copérnico e de Galileu, o Sol girava em torno da Terra, entende? E Galileu e Copérnico foram levantar essa tese de que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o Sol é fixo e a Terra gira em torno de si e gira em torno do Sol. Meu irmão, Copérnico sofreu muito, Galileu ficou preso até a velhice dele. Por quê? Porque ele estava observando os astros e teve uma outra percepção da realidade. Que hoje, para a gente, é de boa a gente saber que o sistema universo funciona assim. Sol e os planetas orbitando através do Sol. De boa a gente falar sobre isso. Mas não vai falar isso para o mundo antigo, que tinha como se a Terra fosse o centro de tudo e os planetas orbitassem sobre a Terra. Entende? Então, a percepção da realidade é baseada muito no conhecimento que a gente tem. E Einstein fala sobre o espaço-tempo, que é curvo, que o Sol... Não dá para falar aqui, agora. É muita coisa legal, que faz muito sentido para a nossa vida. Então, assim, e a teoria das cordas fala da origem da vida. Eles foram aprofundando, até chegar ao último instante da percepção da vida, da percepção da realidade, que é a teoria das cordas. São filamentos de cordas que dão vida aos quarks, aos nêutrons, aos prótons, aos elétrons, que dão vida ao átomo, que dá vida às moléculas, que dá vida à célula. Ou seja, eles colocaram uma lente de aumento na célula, na nossa célula, e acharam as cordas. Eles colocaram uma lente de aumento
qualquer matéria, no chão, aqui, no tecido, qualquer lugar, na água, acharam a mesmíssima coisa. Ou seja, tudo é gerado pelas cordas. Tudo é gerado pela energia que vibra nas cordas. E da onde vem as forças das cordas? Da onde vem a energia que alimenta as cordas, que alimenta as células, que alimenta a matéria, que alimenta tudo que está aqui? Por isso que Einstein falou que a matéria, no caso, a energia que é as cordas, que é a fórmula da energia igual a mc ao quadrado. Por que Einstein falou isso aqui? Por quê? Para achar as cordas, para achar a energia, ele falou, vocês têm que pegar, para achar a energia, que é as cordas, você tem que pegar a matéria, acelerar ela com a velocidade da luz ao quadrado, para elas se chocarem e gerar as cordas. Achando isso aqui, vai achar a vida, vai conseguir formar a vida, porque se conseguir as cordas, consegue os próprios neutros elétricos, moléculas e pele e tudo. Entendeu? O LHC que tem lá na Suíça é uma parada assim, grandão, mas é enorme. Toma cidade. O CERN. Ele é assim, grandão, aí depois tem um outro pequeno aqui e tem um outro pequeno aqui. Começa a acelerar aqui, anti-horário, a partícula, que é o átomo, o próton, não me lembro agora, ele pega uma partícula nossa, pega a menor partícula que eles pegam, aceleram através de ímãs. Como eles fazem isso? Através de energia, porque se é tudo energia, através de ímãs, colocam o próton para girar aqui com uma velocidade maior do que a velocidade, um pouquinho maior do que a velocidade da luz, porque eles não conseguiram chegar na velocidade da luz ao quadrado, eles conseguiram uma velocidade um pouquinho maior do que a da luz, ele acelera aqui, daqui a pouco, anti-horário, um para cá, o outro para lá, vai gerando, depois ele vem para o grandão, gera uma velocidade absurda ao contrário, daqui a pouco, pum, choca e tenta achar isso aqui, ó, achar a energia igual a matéria multiplicada pela velocidade da luz, chocando, acha a energia. Então assim, física é louca? É louca, mas dá para explicar, dá para entender. E aí, baseado nessas cordas, a gente sabe quem nós somos, como a gente da onde nós viemos. Aí tem gente que diz que o universo gera energia para as cordas, para poder gerar a vida. Mas, se nós pararmos para pensar, o universo é composto da mesma matéria que nós. Então, ou seja, existe alguém acima do universo que gerou o universo, que gerou a gente, que colocou tudo em ordem e que mantém em ordem. Não só fez, mas mantém em ordem, vibrando em energia. É física. Sinistro. Mas é legal, obrigado mesmo pela presença de vocês. Então, eu agradeço muito a vocês por terem vindo, por terem deixado. Olha, são 9 horas, a gente falou que ia ficar até 9, 8h30. Muito obrigado, me desculpa qualquer coisa, por causa do horário, tá? Porque a gente ia ter começado às 18h30, a gente começou às 19h10, mais ou menos. Mas mesmo assim, foi muito bom ter vocês aqui. E eu agradeço muito aí a cooperação de vocês. Tá ótimo, obrigada, Paulo. Obrigado.